Seja bem-vindo ao nosso Capanga Cultural. Eu sou a professora Kelly Duarte. Estarei com você a todo momento, auxiliando a encher nossa capanga de conhecimento. Bora lá? Essa é a primeira aula sobre linguagem visual. A arte é considerada uma linguagem porque nos possibilita comunicar pensamentos, sentimentos, mas assim como precisamos conhecer a língua para nos comunicarmos, precisamos compreender os elementos da linguagem visual para melhor compreendê-la e construí-la. Pontos, linhas, formas, planos, enfim, vários são os elementos da linguagem visual. O primeiro elemento que vamos estudar é o ponto. Ali na pontuação, encontramos os diferentes pontos. Ponto final, 2 pontos, ponto de exclamação, interrogação. Esperamos e desembarcamos do ônibus no ponto. O ponto é isso, algo paradinho ali, às vezes solitário, mas a diversidade de tamanhos e quantidades pode provocar diferentes sensações. Acrescentando cor, então, maravilhas podem ser realizadas. E assim surgiu o pontilhismo. A arte de criar imagens usando só pontinhos, um sobre o outro, ou seja, justapostos. O francês Georges Perrin-Serrat, mais conhecido como Serrat, foi o artista que inventou o pontilhismo, no final do século XIX. Esta é a sua obra mais famosa, Uma Tarde de Domingo na Ilha de Grande Jatte. Sim, pode acreditar, o quadro é feito todo com pontinhos. Nesta outra obra, O Grande Passeio no Rio Sena, é possível observar ainda melhor o pontilhismo. O verde, por exemplo, é obtido da união do azul com o amarelo, não é mesmo? Assim, se ele queria pintar algo verde, fazia pontinhos azuis e amarelos justapostos, um em cima do outro. Observe a imagem. Outro importante artista é Paul Signac, também francês e amigo de Serrat. Também se dedicou ao pontilhismo. Observe a suavidade desta obra, representando um porto lá na França. Signac representou muitos portos em suas obras. Aqui representa um café da manhã em sua própria casa. Observe os detalhes, as sombras das vasilhas sobre a mesa. A ideia do pontilhismo surgiu da ideia de um movimento chamado impressionismo. No impressionismo, os artistas não usavam linhas e pintavam destacando a luz. O nome veio deste quadro aí do artista Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1812. Nessas imagens está representando a Catedral de Rouen, em diferentes horas do dia. Observe como as cores usadas variam conforme o dia vai passando. É a mesma catedral. Por essa semelhança com os impressionistas, Serrat e Signac são considerados os novos impressionistas, ou como dizem, neo-impressionistas. Neo significa novo. Você já viu esses alfinetes? Imagina um colocado do lado do outro, bem pertinhos. Esse é o jeito como o artista americano Eric Daig constrói suas obras, usando alfinetes com 5 cores: vermelho, amarelo, azul, branco, preto. Vai construindo a imagem sobre uma cortiça, material bem macio, colocando alfinete por alfinete. Observe o realismo desta obra. Aqui é a artista Denise Hughes, dos Estados Unidos também. Seus pontos são tampinhas plásticas. Observe como as tampinhas são magicamente organizadas, formando a imagem na obra. Um pontilhismo com tampinhas. Mary Ellen Croutot, também dos Estados Unidos, realizava técnicas semelhantes, também pontilhismo com tampinhas.
Roy Lichtenstein, em sua pop art, também fez uso dos pontinhos, com espaçamento entre eles branco. Observe a imagem. Aqui, outra obra do artista. Observe os pontinhos vermelhos e azuis. A técnica do pontilhismo da pop art se chama Bend-Aid e usa 5 cores, parecendo as cores lá dos alfinetes: magenta, amarelo, ciano, preto, branco. Sim, as cores que tem lá na impressora. O branco é usado entre os pontinhos. A japonesa Yayoi Kusama também faz uso de pontinhos sobre um fundo colorido, ou branco também. Pontinhos grandes. A sua técnica é conhecida como polka dot. Polka dot significa bolinhas. Aqui no Brasil se chama poá também, essas bolinhas. O artista cria instalações cobertas por bolinhas. A artista brasileira Isabel Cristina Literi usa também o pontilhismo. Entrei em contato com ela e muito educadamente me explicou que faz a obra direto no papel. Mas antes ela usava o desenho. Usa bastante canetinha para criar os seus trabalhos. Nesta obra, a artista representa o Lago das Rosas em Goiânia. Observe a riqueza dos detalhes. Se você ligar um ponto ao outro, ou se esse ponto se mover, teremos uma linha. E aqui está nosso segundo elemento da linguagem visual, as linhas. Há vários tipos de linhas. Linhas retas, essa linha pode ser fina, grossa, linhas inclinadas, onduladas, espirais, mistas, ou seja, mistura de vários tipos de linhas, pontilhadas, curva, tracejada, o traço e um ponto, um traço e um ponto. O tipo de linha usada pelo artista vai dizer sua intenção com aquele movimento. Por exemplo, linhas horizontais trazem sensação de tranquilidade, repouso. Linhas inclinadas têm um caráter mais de instabilidade. Linhas quebradas, ou seja, sobe, depois desce, dão um ar de mais dinamismo, agressividade. Linhas verticais, ou seja, em pé, dão uma ideia de atividade, equilíbrio. Linhas curvas dão suavidade, elegância, repetição. Linhas mistas são uma confusão, um embaraço. Picasso criava desenhos com linha contínua, ou seja, sem tirar a linha da superfície que estava desenhando. Observe. Olha essa composição de linhas retas. Várias cores, mas todas elas são linhas retas, horizontais e verticais. Aqui é a obra da francesa Natasha Dutoit. Ela usa a chamada string art, mas sem os pregos, ou seja, só linhas de costura. Muito interessante, não é mesmo? O brasileiro Guilherme Palmeiro faz uso da string art, que é uma técnica que usa pregos e linhas. Ele contorna o desenho com os pregos e depois vem colocando as linhas, ligando estes pregos. Seria uma mistura de pontilhismo com linhas, não é mesmo? Os goianos Júlio Anderson Carvalho e João Paulo Pigoso fazem uso da tape art, que é arte com fita, para construir os seus trabalhos. Pensa, a fita é uma linha. Aqui outro exemplo de tape art na parede, feita com fita isolante. Mais um exemplo de tape art. O artista que está criando a sua obra usando fita isolante também. Observe a ilusão que ele consegue criar usando essas linhas.
Esta é uma obra do artista Luiz Sassilotto, brasileiro. Observe como ele organiza as linhas e as cores. Saiba mais. Neste vídeo é possível ter mais detalhes dos princípios e degradês do pontilhismo. Vale a pena conferir. O pontilhismo, como dito anteriormente, é muito usado na op art, dando essa ilusão de ótica. As linhas são usadas em achuras, esses detalhes em horizontal e vertical, que fazem com que o desenho, a obra, tenha mais volume e realismo. Tem um clipe de uma música bem legal, Just the Way You Are, do Bruno Mars, que os desenhos são feitos com a fita cassete. Muito interessante também. O pixel pode ser considerado um pontinho quadrado e é muito importante na construção de imagens digitais. Mas isso já foi assunto em outra aula, não é mesmo? Agora é nosso momento mão na massa. Bora fazer nossas atividades. Está tudo lá na plataforma AvaH. Bora fazer nossas atividades. Bom trabalho e até logo!